Seja bem-vindo à terceira aula do nosso discipulado. Hoje o tema do nosso discipulado é Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui o texto que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo número 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Querido irmão, querida irmã, que neste momento você está aqui nos acompanhando, estudando essa terceira aula do nosso discipulado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é na palavra, nas Escrituras Sagradas, que Deus, como Pai, ele se revela como ele é. Deus, como Pai, na sua palavra, ele revela a sua vontade. E na sua palavra, Deus, ele revela e nos ensina os princípios que devem guiar a nossa vida. Pastor, o que é a Bíblia? Resumo para mim. A Bíblia Sagrada é uma carta de um pai para um filho. Deus te criou, te formou, colocou o fôlego de vida, tornou você uma alma vivente e agora Deus ele está te entregando uma carta, a palavra dele, para que você leve por toda a tua vida, que você viva e que você seja instruídos na palavra do Senhor. Essa tradução aqui é ótima, NVT. Eu escolhi ela para você entender. A palavra de Deus ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, pastor, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada ela não é apenas um livro antigo. Ela não é um livro de histórias apenas. Ela é um livro de realidades. Tudo que nós lemos aqui na palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela é a verdade. E como ela é a verdade, nós precisamos entender e crer e compreender que tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa vida está dentro dela. Certa pessoa, certa vez escreveu o seguinte: o que a Bíblia não diz, nós não deveríamos ter ouvido para ouvir. Então, tudo que eu e você precisamos para nós vivermos uma vida segundo a vontade de Deus, agora como cristão, salvo em Cristo, está na palavra do Senhor. E aqui vem algo poderoso para mim e para você. É por meio da palavra de Deus que Deus nos ensina. É por meio da palavra de Deus que Deus nos corrige. É por meio da palavra de Deus que Ele nos orienta e nos transforma dia após dia. Quer um exemplo? A palavra de Deus ela não foi feita para nós pegarmos, nós lemos ela aqui e apontar o dedo. A palavra de Deus é para nós lermos, meditarmos e olhar para dentro de nós aquilo que nós precisamos melhorar. E quando nós temos uma vida transformada por meio da palavra, tudo ao nosso redor começa a se transformar. Então é isso que Deus quer de nós. Por meio da palavra Ele nos ensina. E Ele não nos deixou sozinho. Quando Jesus partiu, Ele deixou alguém para cuidar de nós.
Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. E o Espírito Santo é esse outro Consolador, que veio para nos guiar e nos convencer, e nos lembrar de tudo aquilo quanto Jesus fez, de tudo aquilo quanto o Senhor nos ensinou. Então é o Espírito Santo na nossa caminhada, na leitura da palavra, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a entender aquilo que está escrito. É o Espírito Santo que vai nos lembrar daquilo que nós lemos. Você lembra de Jesus quando estava no deserto? Satanás tentou ele, e Jesus usou a palavra para derrotar Satanás ali, no diálogo que ele estava tendo com o diabo. Ele usou a palavra. Como é que você vai lutar contra as hostes espirituais se você não lê a palavra? Você não vai derrotar o inimigo cantando. Cantar é outra coisa. Você vai derrotar o inimigo na palavra. E é a palavra que te liberta. É a palavra que te transforma. É a palavra que transforma um homem e uma mulher, transforma o caráter do homem e da mulher. É a palavra. É a palavra que ilumina o nosso coração. É a palavra, ela é luz para os nossos caminhos, é o que diz a palavra. Tem um texto que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é luz para mim e para a tua vida. E o Espírito Santo, ele nos capacita a aplicar aquilo que nós lemos no dia a dia. Então a palavra de Deus, ela não é para estar aberta no Salmo 91 lá em casa, para as pessoas chegarem lá e ver a Bíblia aberta no Salmo. Não. A palavra, ela é para ser meditada. A palavra de Deus, ela é para ser lida, para ser meditada. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual para mim e para a tua vida. Então você precisa agora, como cristão, salvo em Cristo, você ter a palavra de Deus como uma carta de um pai para um filho. Você lê e meditar nela dia e noite. A palavra nos mostra o caminho, que é Cristo, e o Espírito Santo nos fortalece a viver nesse caminho, a permanecer nele. Então a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Você se alimenta para fortalecer o seu corpo, senão o seu corpo morre. E a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Então, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós morremos espiritualmente. Então você precisa meditar e ler a palavra de Deus todos os dias. Assim como o corpo precisa do alimento, o nosso espírito precisa da palavra. Você está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Então, um cristão que não lê a Bíblia, ele tende a ficar espiritualmente fraco e vulnerável. É por isso que tem tanta gente que vem na igreja, aceita Jesus, às vezes, muitas vezes até batizado, mas não permanece. Por quê? Porque não lê a palavra. Ele não se fortalece na palavra em casa. Ele só vive de culto. Não tem como vencer, meu querido, a tua caminhada cristã se você não meditar na palavra. Você precisa estudar a palavra. Para quê? Para você não ser confundido, para você não ser enganado. Você precisa meditar a palavra. Aleluia, mas aquele que se alimenta diariamente da palavra, ele cresce na fé, ele cresce na sabedoria e ele cresce na maturidade espiritual. Quer conhecer um crente que tem uma fé, uma sabedoria sobrenatural e é maduro espiritualmente? É porque, pode ter certeza, que ele medita na palavra. Ele faz anotações, ele faz o seu devocional diário. Então, quanto mais conhecemos a palavra, mais aprendemos a discernir a vontade de Deus. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Você está na terceira aula agora. O primeiro você aprendeu o que é ser um cristão. O segundo aula você aprendeu o que é salvação. E agora você está aprendendo sobre a Bíblia Sagrada. Medite nela. Comece a ler os evangelhos. Comece a ler as cartas de Paulo, as cartas que os apóstolos deixaram para nós. E principalmente, aqui eu vou colocar algumas coisas para você. Aplique aquilo que você lê para a tua vida. Leia um texto hoje e tente aplicar aquilo que você leu na sua vida. Tente aplicar. Separe um tempo diário para ler a Bíblia Sagrada. Separe um tempo do teu dia. E não é na correria, não é com barulho, não é com distração.
Tire o celular de lado, desliga a televisão, desligue o computador, vá para um lugar tranquilo, vá para um lugar onde você possa ler a palavra, meditar nas escrituras. Vá para um lugar onde você possa passar um tempo com o Senhor, sem distração, sem ninguém te distrair, sem ninguém te interromper. Então isso é algo que o pastor está falando para você, que separe um tempo diário, leia todos os dias, medite na palavra. Medite na palavra de Deus. Se você está começando agora, comece pelo Novo Testamento. Comece lendo os evangelhos. Leia as cartas de Paulo. Leia as cartas dos apóstolos, você vai aprender muito. Antes de ler, peça ao Espírito Santo entendimento. Pegue a palavra do Senhor na sua mão e ore ao Senhor. Espírito Santo, me revela, me dê um entendimento daquilo que eu vou ler agora. Não me deixe, Espírito Santo, eu interpretar de mim mesmo com o meu entendimento, mas que o Senhor revele a mim aquilo que tu tens para mim. Ore ao Espírito Santo, peça que ele dê clareza para você daquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo lido, você está lendo. Você está entendendo? Aquilo que você tiver dúvida, anote, envie para o teu pastor, pergunte para ele. Não interprete a palavra por si mesmo. Peça a iluminação do Espírito Santo e aquilo que você não entender, pergunte para o teu pastor. Mas leia a palavra diariamente e ore antes e depois de ler a palavra. Em quarto lugar, procure colocar em prática aquilo que você aprendeu. Leia a palavra, medite nela e aplique para a sua vida diária. Aplique para a sua vida. A transformação acontece quando ouvimos e obedecemos a palavra. Esse é o segredo. Ler a palavra, aplicar ela na nossa vida, obedecer ao Senhor aquilo que Ele tem para nós. Aí sim, a nossa vida ela é transformada. Então eu quero deixar só 2 perguntas para você anotar e você responder. Primeiro, qual espaço a Bíblia ocupa na sua rotina diária? Qual é o espaço? Quanto tempo você tem dado para a Bíblia Sagrada? Segundo, você tem apenas lido a palavra ou também tem colocado em prática aquilo que você está aprendendo? Anote e responda e medita nisso. Então hoje nós aprendemos o que é a Bíblia Sagrada. Querido, ela é uma carta de um pai para um filho, novamente eu quero dizer para você. Leia, medite, aplique ela na sua vida e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Fique na paz, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus, Deus abençoe.